sabe, estão aí, ó. Os grandes responsáveis pela poluição do ar nas cidades grandes. Os carros, os ônibus, os caminhões produzem poluentes que são jogados no ar. E o principal poluente é o monóxido de carbono. Esse gás é muito tóxico, pode até matar. Mas olha, não confunda com gás carbônico, que também está no ar, mas não é tóxico. No meio dessa poluição toda, dá até saudade daquele ar puro da montanha. Saudade do oxigênio. Falando nisso, será que no ar puro da montanha só contém oxigênio? Ou será que existem outros gases misturados no ar? Esse é o assunto dessa teleaula. Hoje você vai ficar sabendo que o oxigênio ajuda a queima, que o ar está em todas as partes, que o oxigênio também ajuda a enferrujar e que o ar puro é uma mistura de gases. E para a gente entender direitinho o assunto dessa teleaula, eu pedi para o Clóvis fazer pequenas experiências, mas que vão ajudar bastante. Eu estou indo lá para a banca dele. Vamos nessa? Está começando nossa teleaula. Eu entendi direitinho. O grande problema da poluição do ar é o monóxido de carbono, que é produzido pela queima de combustível, principalmente quando essa queima é feita com pouco ar, não é isso? Perfeito, Zezé. Mas é importante lembrar que o monóxido de carbono não tem nada a ver com gás carbônico. O monóxido de carbono é tóxico e o gás carbônico não. Por falar nisso, dá uma olhada nessa revista aqui, ó. Não dá pra morrer de inveja? Já pensou que delícia respirar o ar puro de lugares como esses? Um ar livre dos poluentes produzidos pelos veículos, principalmente livre do monóxido de carbono, que é tóxico e mata. Já pensou? Um ar puro que é puro oxigênio? Será que o ar puro é puro oxigênio? Quer dizer, será que o ar puro só contém oxigênio mesmo? Oi, gente. E eu vivi numa pessoa aí que pode ajudar a responder essa pergunta. Oi, Ana Rita. Você não podia falar pra gente, o ar puro só contém oxigênio ou tem outros gases misturados nele? Essa é uma boa pergunta. Você fez aquelas experiências que eu te falei, Clóvis? Experiências? Que experiências? Bom, algumas experiências que vão ajudar a responder essa pergunta que você acabou de me fazer. Começa contando pra gente da experiência do copo e da vela. O que aconteceu? Bom, eu peguei um copo e uma vela. E aí, fiz que nem você falou. Acendi a vela e coloquei o copo em cima. O que aconteceu? A vela apagou. Na primeira vez eu achei que a vela estava com algum problema ou que eu tinha feito alguma coisa errada. Então eu repeti a experiência. E não foi uma vez só, não. Eu repeti várias vezes. E o resultado era sempre o mesmo. A vela apagava. Por que será que a vela se apaga? O que acontece se você colocar esse copo em cima dessa vela? Bom, eu acho que podia arrebentar. Vai chegar uma hora que... Bom, sei lá. Não sei. A vela apaga. Por quê? Porque acaba o oxigênio dentro do copo. Apaga, lógico, né? Por quê, hein? Porque acaba todo o ar que tem dentro do copo. Então experimenta. O pessoal tá mesmo afiado por aqui. A chama da vela apaga porque acaba o ar dentro do copo. Ou falando mais precisamente, acaba o oxigênio. E o que tem a ver o final do oxigênio com o final do fogo? Tem tudo a ver. Por enquanto, o que você precisa saber é que sem oxigênio, o fogo morre sufocado. E é muito fácil perceber como o oxigênio ajuda a queimar. Nessas queimadas que vivem aparecendo na televisão, os bombeiros e guardas florestais sempre dizem que o vento é um dos grandes inimigos do combate ao fogo. Isso porque ele ajuda a alastrar as labaredas e ainda por cima alimenta o fogo. Outro bom exemplo que você certamente já viu ou mesmo fez é aquele bom sopro que a gente dá nas brasas para que o fogo apareça de novo. Nas siderúrgicas, os altos fornos são alimentados com oxigênio para que se consiga temperaturas mais altas. É por isso que a vela apaga. Primeiro ela queima todo o oxigênio que tem dentro do copo e sem oxigênio a chama morre.
Mas, Ana Rita, tem uma coisa que não entrou na minha cabeça. Essa história do fogo precisar do oxigênio, tudo bem. Mas você tá me dizendo que aqui, dentro desse copo vazio, tá cheio de ar? Claro! O ar está em todas as partes. Dá até pra provar que existe ar dentro desse copo virado. Já sei. Você tá falando da experiência do copo com o jornal no fundo. Exatamente. Conta pra Zezé. Bom, Zezé, é o seguinte. Eu coloquei um pedaço de jornal amassado no fundo de um copo e depois mergulhei esse copo de boca para baixo, bem retinho, num recipiente cheio de água. Já de cara eu vi que a água não entrava até o fundo do copo. Mas a confirmação veio mesmo quando eu retirei o copo da água e fui ver a situação do jornal. Ih, olha só, o jornal ficou sequinho. Por que será que a água não entrou até o fim do copo molhando o jornal? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, antes de mais nada, é muito fácil ver que a água não chega até o fim do copo. Ela só vem até aqui. Agora, por que será que ela não sobe mais? Ah, já sei. É porque o ar que tinha dentro do copo ficou todo espremido aqui no fundo. Esse ar não deixa a água entrar. É isso. A água não entra porque tem ar aqui. E para a água entrar, o ar tem que sair antes. Quer dizer, então, que o ar está em todas as partes? Nossa, que impressionante! Quer dizer, então, que esse copo aqui tá cheio de ar? Tá servido, Clóvis? Não, obrigado. Tem muito monóxido de carbono pra me fazer mal. Parece brincadeira, mas o ar está em todas as partes mesmo. E existem outras experiências que provam isso. E você pode fazer na sua casa mesmo. Se você, por exemplo, mergulhar uma esponja num recipiente cheio de água e espremer, veja o que acontece. Repare nas bolhas. Uma coisa parecida acontece se mergulharmos uma garrafa de plástico vazia e dermos uma apertada nela. De novo, as bolhas. Essas bolhas são o ar que está saindo de dentro da esponja e de dentro da garrafa. E a água só está sendo absorvida pela esponja e entrando na garrafa porque o ar está saindo. Ai, nossa, minha cabeça tá borbulhando, mas eu acho que não resta mais a menor dúvida de que o ar está por toda a parte, não é mesmo, Zezé? Mas você ainda não respondeu a nossa pergunta. O ar puro só tem oxigênio ou tem outros gases misturados? Você tem razão. A gente ainda não sabe, mas vai começar a saber. Sabe como? Isso mesmo, mais uma experiência. Muito bem. Temos aqui um tubo de ensaio onde vamos colocar uma palha de aço umedecida bem no fundo. Agora, vamos colocar esse tubo de ensaio de cabeça para baixo dentro desse recipiente cheio de água. Repare que a água não entra totalmente no tubo. E como você já sabe, não entra porque tem ar lá dentro. Agora vamos deixar o tempo passar. Depois de algumas horas, veja só o que aconteceu. A palha de aço está enferrujada. E parece que o nível da água dentro do tubo subiu um pouco. Quais as conclusões que podemos tirar dessa experiência? Essa experiência que você acabou de ver é bastante interessante, não é? Mas para tirar as conclusões certas, a gente ainda precisa de uma informação. Informação que eu vou dar agora. O oxigênio ajuda a enferrujar. É isso mesmo. É que nem a história da queima. Para ter fogo precisa de oxigênio. E para que se forme a ferrugem, o oxigênio também é necessário. Isto significa que para enferrujar, esta placa precisou consumir o oxigênio. Agora, vamos voltar à experiência da palha de aço. A palha de aço enferrujou. E para isso ela precisou consumir o oxigênio que tinha dentro do tubo de ensaio. Ou seja, o oxigênio saiu do ar e se ligou ao ferro, formando a ferrugem. O que aconteceu? Como o oxigênio saiu do ar, sobrou mais espaço para a água entrar. E foi por isso que o nível da água dentro do tubo subiu um pouquinho. Agora repare que nem toda a palha de aço enferrujou. O que quer dizer que todo o oxigênio que tinha dentro do tubo já foi consumido. Senão, o processo de enferrujamento seguiria adiante. E se não tem mais oxigênio, pergunto, por que a água não entra até o fundo do tubo de ensaio?
Peraí, já sei. Já sei. Se a água não entrou mais, é porque lá tem um gás que não deixou a água entrar. Que nem a experiência do jornal no fundo do copo. Isso. E o gás que tem lá dentro não é oxigênio. Porque o oxigênio foi todo consumido para enferrujar a palha de aço. Ou seja... No ar, além do oxigênio, tem um outro tipo de gás. Exatamente. Mas que gás é esse? É o nitrogênio. Na verdade, existem outros gases, mas o ar é formado basicamente por oxigênio e nitrogênio. Quer dizer que o ar que a gente respira é uma mistura. Mas espera aí. Mistura e a gente não consegue ver os seus componentes separadamente. Isso tem um nome... Ah, lembrei. Solução. Ou seja, o ar é uma solução. É isso mesmo? Perfeito. O ar é uma solução gasosa. Quer dizer então que essa história de ar puro é tudo papo furado? Não, não é exatamente papo furado, Zezé. É verdade que o ar, que nós chamamos de puro, não é uma substância pura. É uma mistura de gases. Mas ele é chamado de puro porque não contém poluentes. Bem diferente do ar aqui da cidade, né? Nossa, que ventania! Ih, vai voar tudo! Mais uma prova de que o ar está em todos os lugares. Como assim? Ué, Clóvis, o vento nada mais é do que o ar em movimento. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E para o vento do esquecimento não levar o que você aprendeu, é bom você olhar tudo o que foi visto hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você lembrou que o gás carbônico e o monóxido de carbono são totalmente diferentes. E que o monóxido de carbono é o grande inimigo da qualidade do ar. Isso porque ele é muito tóxico. Viu também que o oxigênio ajuda a queima. E que existe ar em todas as partes, até mesmo dentro de um copo vazio, como ficou provado nas experiências. Você também ficou sabendo que o oxigênio ajuda a enferrujar. E que o ar que a gente respira é uma mistura de vários gases que não podem ser vistos separadamente. Ou seja, o ar é uma solução gasosa. Se você quer que o mostrador da qualidade do ar marque boa todos os dias, pense em como você pode contribuir para isso. Bom, bons